Well, good morning, good afternoon, and good evening Bom to you. dia, boa tarde, boa noite para todos de qualquer parte do mundo que estejam. Meu nome é Peter Lloyd, sou da região do Oriente Médio e do Norte da África, e em nome do meu amigo e co-apresentador hoje, Van Gogh, do nosso escritório regional do Sul da Ásia, de todos nós da equipe técnica da US Suite, damos-lhes as mais calorosas boas-vindas a essa quarta sessão da nossa série de webinars sobre criação de valor para o trigo dos Estados Unidos. A sessão de hoje se intitula Fluxos de Farinha colocando a CRS em prática. Quero começar com algumas palavras de agradecimento, primeiro a todos vocês que nos assistem hoje. É um prazer tê-los Secondly, conosco. Em segundo lugar, quero agradecer à doutora Louise Slade, ao Dr. Harry Levine, por desenvolverem a CRS e compartilhá-la com o mundo. to our Agradeço a Roy Chung por me apresentar a CRS, também ao Dr. Art Bettiger, Dr. Senai Simsek e sua equipe na NDSU por responderem às minhas intermináveis perguntas não científicas e também por suas pesquisas e apoio na confirmação do uso potencial da CRS como uma ferramenta. Gostaria de mencionar também as maravilhosas equipes de QC e P&D na Ásia, com as quais temos trabalhado para explorar o potencial dessa tecnologia. Eles são o máximo. Agradeço também ao nosso colega Tariq Garri por sua paciência e perseverança nos testes com CRS na Escola Marroquina de Moagem. Antes de continuarmos, alguns alertas. Eu sou um moleiro, não sou um cientista de cereais. Portanto, peço sua paciência se eu cometer algum erro do lado científico. É muito importante observar que nenhum moinho se propõe a fazer farinha ruim. A continuidade dos negócios no longo prazo é a chave para a sua sobrevivência. Farinha ruim pode ser apenas uma farinha que não é adequada ao produto que está sendo feito. Acreditamos que cada fluxo de farinha no moinho tem alguma aplicação para a qual ela é ideal. Nosso desafio é descobrir essas aplicações. Devo ressaltar que no norte da Ásia é muito comum encontrar moinhos que produzem entre 200 e 300 farinhas funcionais diferentes para usuários finais muito específicos. Bom, continuando. Na seção 2, aprendemos com Mark Fowler sobre como fazer curvas cumulativas de atributos. Na seção 3, aprendemos mais sobre como e por que fazer o teste de capacidade de retenção de solventes, a CRS. Nossos objetivos de aprendizado são 4 hoje. Primeiro, queremos definir o que queremos dizer com fluxos. Segundo, fazer uma revisão de como fazer a análise de fluxo e fazer curvas CRS cumulativas. Terceiro lugar, vamos aprender como interpretar essas curvas. E, quarto, como usar as características dos recursos do Excel, recursos padrão, para selecionar fluxos em relação aos atributos que escolhemos. O que a gente quer dizer com fazer um fluxo? Fazer um fluxo no contexto desta apresentação refere-se à seleção de um ou mais fluxos de farinha no moinho, com base em um ou mais atributos que correspondem ao desempenho funcionalmente específico das farinhas para um ou mais usuários finais específicos. Mas essa não é uma tecnologia nova. Também é conhecida como moagem dividida, que tem sido usada por moleiros em todo o mundo para produzir farinhas funcionalmente específicas, vários tipos diferentes de farinhas com funcionalidades específicas a partir de um único moinho. O objetivo desse exercício é criar o maior número possível de produtos de nicho, que trazem as margens mais altas na maioria dos ambientes de mercado livre. Até a chegada da CRS, isso só seria possível com um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento. E a CRS mudou isso. Por isso que estamos tão entusiasmados com essa tecnologia. Num nível mais básico, um único exercício de fluxo de atributos é mostrado aqui com base nas curvas cumulativas de cinzas, onde os fluxos de cinzas de até 0,5 são segmentados em faria 1, e aqueles fluxos entre 0,5% e 1% de cinza são segregados em farinha 2. Essa é uma prática bastante comum, mas oferece pouca oportunidade para produtos de marketing de nicho. by comparison, Por outro lado,
Essa seleção de fluxo com multi-atributos segrega as farinhas em 4 grupos funcionais diferentes com base em seu desempenho do produto final. Obviamente, isso envolve mais equipamentos de transporte, uma produção mais complexa. Mas é possível agregar valor aos fluxos do moinho ao preparar farinhas para nichos de mercado. É por essa razão que muitos moinhos na Ásia possuem 5, 6 ou 7 sistemas de transporte de farinha. Claramente, isso não funciona em todos os mercados. Há alguns mercados onde apenas a farinha de menor custo e de uma única classificação é exigida. Esse não é o mercado-alvo para este produto. Como explicado pelo Roy na última sessão, os dados individuais do fluxo em termos de quantidade são coletados dos moleiros, dando-nos o peso em quilogramas ou libras por hora de cada fluxo, que é então expresso como uma porcentagem do que passou pela primeira passagem na moagem. Mas sob o cronômetro, com sacos de amostra e elásticos, partimos e coletamos uma amostra de farinha de cada fluxo de farinha no moinho. É uma boa ideia, geralmente, começar no final do sistema de redução e seguir em frente. Depois passar para o final do sistema de quebra e seguir em frente. Cada amostra deve ser rotulada, seu peso registrado e o saco selado com um elástico para evitar a entrada de umidade. Em seguida, deve-se transferir para uma tabela, onde calculamos a quantidade de estoque de cada fluxo. Pode ser calculada em 1 hora e expressa como uma porcentagem de B1 ou que passou por um moinho. É uma boa ideia garantir a coleta de amostras suficientes para que possamos fazer todos os testes analíticos, bem como ter o suficiente para que alguns testes do produto acabado no final. As amostras são então enviadas para o laboratório, onde após 72 horas de envelhecimento podem ser testadas. Aqui vamos testar primeiro a CRS com ácido lático, sacarose, carbonato de sódio e água e etanol se necessário, e calcular o GPI, índice de performance do glúten, para cada análise. A gente mede proteína, umidade, cinzas, amido danificado, glúten úmido e para fazer a farinha de trigo, precisamos ter uma boa ideia da viscosidade do amido. Se precisarmos saber sobre a mistura, então devemos usar o alvéografo, que é linear, para processar esse número. Com os resultados do laboratório, combinamos esses resultados com os dados da análise de moagem em uma grande tabela de análise. Eu sei que aqui não conseguirão ler esta tabela, mas não se preocupem porque é só uma grande quantidade de dados. A maior parte dos problemas que encontrei com os laboratórios estão no processo cumulativo. Então, me deem alguns minutos só para eu relembrar os objetivos. Estamos analisando o processo cumulativo de extração de farinha na tabela laranja e, ao mesmo tempo, acúmulo em quilos ou unidade de um atributo na tabela verde. O gráfico que desenvolvemos nos mostra o crescimento do atributo cumulativo expresso em relação às unidades de extração. É importante que os atributos a serem medidos sejam colocados em ordem crescente de magnitude. Às vezes, quando reordenamos os atributos, vemos um erro na coluna cumulativa, porque a fórmula está tentando adicionar a célula acima à célula esquerda. Portanto, se vir uma mensagem de erro com ponto de exclamação e jogo da velha, isso significa que você está tentando adicionar um valor de texto, por exemplo, um cabeçalho, a um número. Corrija esse erro e aí vai funcionar direitinho. Para superar esse problema, sugiro usar a fórmula mostrada na caixa cinza aqui. Ela define se o valor da célula acima contém texto e, em caso afirmativo, só usa a célula à esquerda. Se a célula acima for um número, o programa acrescenta esse valor ao valor à esquerda para chegar ao valor cumulativo. Use essa fórmula sempre que usar valores cumulativos
E lembre-se de copiá-lo para o final da coluna 2. While you're getting comfortable with this Enquanto estiver se sentindo confortável com esse processo, eu sugiro que copie os dados de moagem aqui em cima, incluindo a extração cumulativa, bem como a coluna de atributos selecionados, por exemplo, cinzas, umidade de 14% ou base seca, em uma planilha separada. for your attribute curve. Trabalhe nessa nova planilha em sua curva de atributos. Isso evita o problema das curvas mudarem sem aviso prévio quando você trabalha com uma nova tabela. Coloque cada atributo em uma planilha separada e cada curva de atributo em sua própria planilha. O que acontece quando isso dá errado? Os problemas comuns são, na maioria das vezes, enquadrados em uma das três categorias. Ou nós temos um problema do valor cumulativo, que você pode identificar por aquele sinal de ponto de exclamação, o jogo da velha, ali na tabela, ou então não temos os atributos em ordem ascendente, caso em que obtemos um gráfico bem esquisito. Ou então, muitas vezes, não selecionamos o tipo certo de gráfico. Usamos, para a maioria das nossas curvas, um gráfico de dispersão nos eixos X e Y no Excel. Aqui está um exemplo de cinzas. Cada fluxo de farinha é analisado até que tenhamos uma tabela. Isso é adicionado aos dados de moagem, que agora tem uma porcentagem cumulativa para B1 ou rendimento cumulativo. Sorted from the lowest to the A tabela, então, classificada do menor valor para o maior valor de cinzas com base na umidade escolhida. A porcentagem de cinzas é usada para calcular o peso por hora de cinzas em cada fluxo e esses dois cumulativos. O peso cumulativo de cinzas, dividido pelo peso cumulativo da farinha, dá o conteúdo cumulativo de cinzas. Fácil, né? O mesmo processo é feito em cada um dos atributos. Continuando com o exemplo de cinzas, uma vez determinada a extração e cinzas cumulativas, podemos agora selecionar as duas colunas de extração e cinzas cumulativas e criar uma nova curva de cinzas, escolhendo inserir gráfico e selecionando o gráfico de dispersão tipo XY. A extração cumulativa é mostrada no eixo X e as cinzas cumulativas no eixo Y. Podemos refinar a aparência dos gráficos até que fique como você quer. Mas use sempre uma configuração padrão do eixo Y para todos os gráficos para não se confundir, e acontece sempre comigo. Esses dois gráficos apresentam exatamente os mesmos dados, mas em diferentes escalas no eixo Y. Isso pode induzir ao erro. Como pode ver pelo exemplo, temos a curva de cinzas tanto em base seca quanto em base úmida 14%, mas com diferentes escalas de Y. O Excel nos oferece a possibilidade de criar qualquer gráfico de forma inteligente, adicionando diferentes elementos ao gráfico. Basta clicar no sinal de mais na parte superior direita do gráfico e você pode adicionar todos os tipos de elementos de gráfico: eixos, títulos de gráficos, etiquetas de dados, barras de erro, linhas de grade, legendas e linhas de tendência. Todas essas opções são selecionadas a partir desse ponto. Até agora tudo bem, né? Mas onde está a linha de tendência? As linhas de tendência são muito úteis para mostrar tendências ou tendências de dados. Podemos conseguir uma adequação muito próxima às curvas. Isso nos permite fazer alguns cálculos matemáticos preditivos sobre as curvas. As linhas de tendência não são absolutamente necessárias, mas podem ser muito úteis. Para adicionar uma linha de tendência, se necessário, selecione a linha de tendência a partir da parte inferior da opção Inserir elementos. Você será solicitado a identificar a série para a qual deseja uma linha de tendência, nesse caso usaremos cinza em base seca. Em seguida, você será solicitado a identificar um tipo de linha de tendência. Se estiver procurando uma regressão preditiva, selecione uma com melhor configuração para a curva, ou seja, o valor de R mais alto. Eu tendo a usar polinômios de quarto grau na maioria dos exemplos de moagem. Isso pode mostrar muitas linhas de tendência, os valores R, os valores de correlação, as linhas de tendência para os dados. Quanto mais alto, melhor. 1 é perfeito.
Se quiser mostrar a fórmula de regressão e os valores R de correlação, não deixe de marcar as duas caixas na parte inferior da tela de linha de tendência. E pronto, aqui está a nossa curva acumulativa. Bom, o que você vai fazer com isso agora? A gente envia para o chefe, que assina e agradece, coloca na gaveta e nunca mais ninguém vê. Bom, espero certamente que isso não seja o caso com vocês. Aqui está um exemplo de uma curva de proteína da farinha em uma linha dedicada de trigo mole. Note aqui que temos uma excelente correlação com a linha de tendência de 98,6%. Isso significa que neste moinho com este trigo, podemos prever com 98,6% de certeza o teor de proteína na farinha usando a equação. Aqui nós temos a curva CRS cumulativa para água. A CRS de água é frequentemente chamada de solvente de controle. Isso significa que a CRS de água nos indica a capacidade geral da farinha de reter água. A fim de se aprofundar e descobrir quais os componentes de retenção de água, ou seja, pentosanas, amido danificado e glúten, estão contribuindo e em que ordem para a retenção total de água, usamos os três outros solventes, sacarose, carbonato de sódio e ácido lático. Aqui podemos ver claramente a divisão entre baixa e alta absorção de água na farinha. Lembre-se, se quiser, sempre cobre pelos produtos de alta e baixa absorção de água. Seguir, temos a curva CRS cumulativa para sacarose, mostrando-nos o teor cumulativo de arabinoxilanos na farinha, que é importante quando consideramos quais produtos queremos fazer. Mais uma vez, a tabela do Roy Turret sobre diferentes produtos desejados para o sequestro de água ou retenção de água durante a panificação. O baixo sequestro de água é usado para cookies secos, biscoitos, bolachas crackers. O alto sequestro de água é usado em produtos úmidos, como bolos e também pão. Aqui temos o CRS cumulativa para carbonato de sódio, refletindo o amido danificado cumulativo na farinha. Mais uma vez, nos referimos às especificações de Roy sobre amido pouco danificado, menos de 4% de amido danificado pelo AAC em cookies e bolachas secas, e o amido com alto dano é maior que 4, mas menor que 8 em tipos de pão e produtos em que as quantidades maiores de amido danificado podem ser desejáveis. Voltando agora ao ácido lático cumulativo, aqui temos a indicação da quantidade de glúten e proteína de alto peso molecular na farinha. Há uma clara distinção entre fluxos onde queremos glúten e onde não queremos glúten. A CRS para ácido lático é um indicador muito bom do potencial de formação de glúten na farinha. Fluxos com baixo potencial de formação de glúten, até cerca de 26% de extração, são ideais para bolo, wafer e cookies macios. Aqueles fluxos de maior potencial de formação de glúten são usados em outros usos onde, de fato, não se deseja que o glúten seja formado. Este gráfico final nos mostra os valores cumulativos de GPI no moinho. Você deve se lembrar que a CRS de ácido lático dividida pela soma da CRS de carbonato de sódio mais a CRS de sacarose. Talvez mais do que qualquer outra medida. Isso nos mostra quais porções da farinha do moído podem ser usadas para o potencial de formação baixa média de glúten, como é o exemplo em cookies, bolos, wafers, assim por diante, e quanto para o potencial de formação de glúten, mais alto em biscoitos duros, bolachas crackers e até diferentes tipos de pão. Agora eu vou passar para o Ivan para a próxima parte do curso sobre como selecionar fluxo. Ivan, todo seu. Thank you, Peter, for the Muito obrigado, Peter, pela sua excelente explicação sobre como processar os dados using the Excel program. usando o programa The process Excel. may appear to be difficult to you, É um but processo que do pode the parecer practice, difícil, mas vejam, perfect. é só a gente praticar que tudo vai ficar fácil. Agora nós temos outros dados e outros gráficos prontos, então como é que nós vamos usá-los? É isso que nós vamos ver agora nesta próxima parte da apresentação. You may get familiar with this SRC reference guide. Podem se familiarizar com o nosso guia de referência CRS para produtos com trigo
e também pela última sessão que nós tivemos com os senhores Roy Chung e Tariq Garri, que foi mais uma diretriz, uma guia de CRS para iniciantes. O que eu gostaria agora de enfatizar é que nós temos um escopo muito grande para cada tipo de farinha. Como moleiros ou como usuário final, podem discutir entre si e assim também diminuir esse escopo conforme vão se familiarizando com o teste CRS. E também garantir melhor estabilidade na performance de sua farinha. Mais uma vez, a CRS para água, sacarose e carbonato de sódio são preferivelmente mais baixos, principalmente com produtos com umidade mais baixa, como crackers, cookies e wafers. Nós não queremos os seus produtos com toda essa água extra que vai ter que ser depois retirada no forno. Nesse caso, a água é o ingrediente mais caro que qualquer outro, porque nós vamos usar mais eletricidade para fazer a secagem ou a desidratação desses produtos. Lembrem-se que eletricidade jamais vai ser mais barata que a água na maior parte dos lugares. Como podem ver, para a S de ácido lático para produtos como bolachas cracker, nós podemos ter valores mais altos para que a gente possa ter também mais força ao seu produto, principalmente quando ele é laminado. A mesma coisa para a nossa guia de referência de CRS para o trigo duro. Será exatamente o oposto do que a gente viu para a farinha mole, quando nós queremos então que a farinha tenha mais absorção de água. Portanto, nós vamos ver que o ácido lático tem valores acima de 140 e também que o valor de sacarose em CRC é mais alto em função também das arabinoxilanas ou o termo mais comumente usado, pentosanas, que podem reter água mesmo depois do processo de ir ao forno. Com isso, nós teremos uma qualidade mais fresca aos seus produtos e também o endurecimento do pão vai acontecer numa taxa mais lenta. Mas lembrem-se que essa guia é para formulações ricas em gordura e ricas em açúcares. Portanto, nós pegamos os dados dos nossos moinhos e dos nossos laboratórios e agora temos a nossa guia de referência de CRC para produtos com trigo mole e duro. Agora vamos passar para a seção em como processar os dados e descobrir qual é a melhor mistura de farinha que nós podemos obter dos nossos fluxos, daquilo que nós coletamos. Muito bem, nesta tabela, sempre lembrem-se de converter seus dados para uma base de umidade a 14%. Com isso, nós poderemos comparar coisas iguais e não coisas diferentes. Também podemos considerar aqui acrescentar mais uma linha para que a gente possa renomear o título dos nossos dados de uma maneira muito simples. Por exemplo, aqui umidade, podemos colocar M%, para a proteína P%. E vejam aqui que 14 mb, no meu caso, é que significa com base úmida 14%. Com isso, nós conseguimos visualizar os dados e também no próximo passo, isso vai nos ajudar a melhorar o processo de filtragem dos dados, ou de passarmos um filtro nesses dados. A seguir, será necessário selecionar uma linha inteira, aquela que acabou de criar, e também na faixa superior do Excel e clicar aqui em Dados. Aí nós temos que procurar o ícone do filtro e vamos clicar nesse ícone do filtro. Uma vez que nós façamos isso, nós veremos então este ícone aqui marcado com uma seta para que possam visualizar o que eu fiz agora. Com isso, nós podemos começar a filtrar os dados de acordo com a faixa de CRS desejada naquele dia com relação ao desempenho do seu produto. Mas como nós vamos obter, então, essa faixa de valores de CRS? Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Uma
é seguir a guia de referência que eu já citei anteriormente para os produtos de trigo mole e também para produtos com trigo duro. Uma outra maneira é irmos ao mercado e fazermos uma coleta de amostra de farinhas. Não vamos simplesmente fazer uma coleta de qualquer amostra de farinha, não, mas a melhor amostra encontrada no mercado, e aí nós rodamos CRS para aquela amostra específica, para que a gente tenha então o fingerprint da farinha usando o CRS e depois usando esse valor que foi coletado e usá-lo como ponto inicial para que nós possamos então filtrar os dados de CRS. Portanto, normalmente para cookies e para bolachas cracker, nós categorizamos em duas categorias principais. A primeira é com produto de baixa umidade. Ambas aqui são produtos de baixa umidade. Aqui a umidade pode ser abaixo de 2%. E também a outra categoria é a força do glúten, que pode ser um glúten fraco para cookies e também um glúten um pouco mais forte para crackers, bolachas crackers, porque esse processo exige aquela laminação do produto. Portanto, solventes padrões de CRS vão classificar as farinhas de acordo com classes funcionais bem amplas. A composição funcional preferida dos polímeros podem ser diferentes dependendo das necessidades do seu produto. Por exemplo, para cookies e bolachas crackers, nós queremos uma baixa umidade. Dessa maneira, o carbonato de sódio deve ser baixo, assim como a sacarose deve ser mais baixa para que elas não façam retenção extra de água, porque nós teremos que depois secar ou desidratar esse produto. Portanto, esse é apenas um dos exemplos que eu vou discutir aqui para a farinha para cookies. Esse tipo de farinha normalmente tem duas qualidades desejadas do produto. Primeiro, nós precisamos de boa espalhabilidade. Nós estamos aqui referindo a ser pobre em glutenina para que o seu produto possa se espalhar sem que depois ele diminua de tamanho no forno. A glutenina se refere ao ácido lático. Portanto, quando nós queremos baixo teor de glutenina, nós também estamos nos referindo ao ácido lático em baixo teor. A outra qualidade de produto é a umidade, que deve ser menor que 2%. Esses dois componentes de CRS que vão fazer a retenção de água são amido danificado e também as pentosanas. Assim, para que nós possamos obter esse baixo teor de umidade de 2%, nós também precisamos de CRS baixo para carbonato de sódio e também para a sacarose. Portanto, vejam que este parâmetro inicial que nós definimos para a farinha usada para cookies. Nós podemos usar, então, esta faixa como nosso ponto inicial para que a gente possa rodar os dados de filtração de dados. Depois de definirmos, então, essa faixa para a farinha, para cookies, por exemplo, o perfil CRS de água abaixo de 70, de sacarose abaixo de 90, carbonato de sódio abaixo de 85 e também o último, o perfil de ácido lático abaixo de 100, aí nós podemos passar para os nossos dados e aqui nós vamos clicar também nessa setinha de filtro para ácido lático, digamos que a gente esteja começando com ácido lático. Então, nós vamos clicar neste filtro, e aí nós vamos para o filtro de números. E neste caso, nós vamos usar aqui menor que. Vamos clicar em menor que nesse menu, e com isso nós teremos a abertura de uma janela para que a gente possa inserir o número que nós queremos filtrar. Com isso, nós vamos inserir o valor desejado. Por exemplo, aqui nós temos que as necessidades de valor de ácido lático tem que ser abaixo de 100. Portanto, nós vamos inserir esse número 100 aqui, clicar OK.
automatically E o remove sistema vai automaticamente retirar qualquer valor de ácido lático ou no perfil, né, de ácido lático do CRC que seja maior que 100. Ele não vai ser visualizado. Portanto, tudo que ficar aqui significa que está abaixo de 100. Aí nós continuamos a fazer isso para o carbonato de sódio, sacarose. E normalmente, uma vez de nós definirmos esses três, então o seu CRC de água vai atender a categoria que está buscando. Depois que nós já definimos esse fluxo, aí a gente pode seguir fazendo a mistura da farinha de acordo, então, com a proporção do rendimento. Depois de completarmos a nossa seleção, fazermos essa filtragem dos dados, aí nós vamos, então, terminar com um fluxo que vai atender todos os parâmetros que acabaram de ser definidos. Portanto, para este caso, para cookies, nós temos todos esses fluxos e esse rendimento dado por cada fluxo. A seguir, o que nós podemos fazer agora é copiarmos esses fluxos e o rendimento para outra planilha Excel. Aí nós vamos totalizar o rendimento desses fluxos que foram escolhidos, e aqui nós estamos presumindo que esses fluxos vão totalizar 100% quando a farinha for misturada. Portanto, a razão para cada fluxo possa ser calculado. Aqui o fluxo peso em porcentagem. Portanto, aqui nós sabemos que este fluxo vai nos dar uma percentagem peso na sua mistura. E de acordo com a farinha desejada ou com o seu índice desejado, por exemplo, para a farinha de cookies, nós precisamos realizar o teste de espalhabilidade, mas a gente não precisa aqui ter valores aqui muito altos para essa mistura. Então, vamos dizer aqui, se for 1 quilo da amostra, nós temos que calcular o peso de cada fluxo de acordo com aquela razão de farinha que nós estamos obtendo a partir do peso de cada fluxo. Aqui nós temos um exemplo. Quando nós temos já o tamanho da amostra de cada fluxo baseado em 1 quilo ou 1.000 gramas, aí nós vamos pesar a nossa amostra de farinha de cada fluxo de acordo com o peso que foi calculado. Aí nós vamos depois fazer somar o total e temos aqui 1 quilo de farinha. Depois de nós fazermos a mistura, aí nós podemos seguir então com o teste e avaliação do produto final. Digamos agora que nós já fizemos o nosso teste de espalhabilidade do cookie e nós encontramos que tudo bem, que o primeiro teste desse produto não tem uma boa espalhabilidade e não atende às suas necessidades. Nesse caso, nós podemos voltar à etapa de filtrar os dados, aquilo que a gente fez agora, e podemos mudar o parâmetro. Por exemplo, aqui queremos aumentar a espalhabilidade. Nesse caso, nós vamos pensar, se o produto estiver úmido demais, no próximo teste, nós podemos diminuir o ácido lático, por exemplo, abaixo de 85. E também podemos diminuir ainda mais o número do perfil de CRS para sacarose para abaixo de 80. E aí remisturamos a farinha de acordo com esses exercícios e rodamos novamente o teste. Portanto, vejam que é um processo de repetição e nós fazemos isso até que nós consigamos ter uma mistura que vai nos dar a qualidade de farinha desejada de acordo com a performance que nós queremos ter no produto final. for the high protein product. A seguir, para um produto com alto teor de proteína, um pão, digamos. Normalmente, pães são divididos em duas categorias principais. É um produto de alta umidade, com certeza, porque nós queremos que ele tenha uma aparência fresca, que ele seja úmido quando a pessoa for comer.
Mas nós também temos diferentes forças de glúten que são necessárias. Por exemplo, nós precisamos de um glúten mais forte para os pães de modo geral, porque a gente precisa ter o volume. Mas para produtos de confeitaria, nós precisamos de uma força de glúten média, porque nós precisamos da extensibilidade e também não queremos que o produto seja duro demais e também que não fique muito e não fique fofo. Então nós queremos que ele tenha uma característica específica. Portanto, nós trabalhamos com esses solventes de acordo com a funcionalidade. E nós podemos trabalhar com esses 4 solventes e descobrir qual é o melhor. Ou seja, qual é o número que nós queremos usar para a performance do nosso produto final. Para o próximo exemplo, eu vou falar agora de farinha para pães. Mais uma vez, nós precisamos definir qual é a qualidade desejada que nós queremos obter. Por exemplo, neste caso, digamos que eu queira um produto com volume melhor. Dessa maneira, o parâmetro que eu vou definir que vai afetar o volume é o ácido lático e também o GPI. Portanto, eu preciso de valores de ácido lático mais altos, assim como GPI mais alto. O próximo é que eu quero que o produto se mantenha macio depois de 5 a 7 dias, para a gente ter menos endurecimento. Isso significa que eu quero um pão que consiga reter a água, mesmo depois na vida de prateleira. Nesse caso, nós precisaremos de um valor de carbonato de sódio mais baixo, porque o amido danificado não vai reter água por um período muito longo. E nós precisamos também de um perfil de SRS para sacarose alto, porque uma pentosana que é um componente que retém a água e que permite que esse produto seja viável por mais tempo. Portanto, com todas essas qualidades desejadas do produto que já foram definidas, agora nós vamos definir qual vai ser a faixa de cada parâmetro CRS que nós queremos. Nesse caso, por exemplo, eu vou definir aqui perfil de sacarose, CRS para mais de 120, carbonato de sódio abaixo de 85, ácido lático acima de 135 e GPI acima de 0,8. Portanto, vejam que aqui nós vamos fazer a filtragem de dados, como a gente já viu no primeiro exemplo, para a farinha de cookies, de acordo com os parâmetros desejados que nós vamos definir. Se não estiver satisfeito com a qualidade do seu produto final, nós sempre podemos voltar, redefinir os parâmetros e fazer uma remistura, como a gente já fez no exemplo 1. Por exemplo, digamos aqui que seu produto não tem a umidade desejada, que ele está endurecendo rápido demais, nós podemos aumentar a sacarose para 130. Quando nós conseguimos a performance desejada para o produto, aí nós podemos começar a misturar a farinha. De acordo com o exercício que nós acabamos de fazer, gostaria de pedir para que considerassem, então, avaliar a sua curva acumulativa de ácido lático e analisá-la. Como nós falamos, nós temos aqui também que considerar a melhor performance para cada tipo diferente de farinha. Vejam esta curva. Agora nós podemos produzir pelo menos 4 tipos diferentes de farinha de acordo com o valor de ácido lático. Por exemplo, no lado esquerdo, para a farinha número 1, o ácido lático abaixo de 100. Com isso, nós conseguimos uma extração de 7% de um total de 78. Para a nossa farinha número 2, que é para cookies, ácido lático entre 100 e 120. Nós podemos obter uma extração de aproximadamente 13%. E depois, qualquer valor entre 120 e 140, nós podemos usar a farinha para o pão francês. E qualquer coisa acima de 140 para ácido lático, que vai nos levar, então, a uma extração que vai de 45% até 78%, que é o melhor para pães de forma quando a gente pensa em funcionalidade.
É isso que nós quisemos dizer quando a gente fala em separar em fluxos, ou seja, nós avaliamos essas curvas cumulativas para ácido lático, carbonato de sódio, GPI, e depois nós dividimos esses fluxos quando nós consideramos também um componente de ácido lático baixo, por exemplo, aqui as farinhas 1 e 2 que estão abaixo de 120 e as outras acima de 120. Portanto, se nós pegarmos essas farinhas aqui, 1 e 2, nós teremos uma farinha para pão superior, porque aqui nós temos mais potencial de formação de glúten na farinha. Isso vai exigir que nós façamos um ajuste desta abordagem na avaliação da farinha que nós precisamos. E temos que começar a pensar na funcionalidade, em vez de pensar se a farinha está vindo de um trigo mole ou duro. Também, qual é o melhor produto que pode ser desenvolvido a partir dessas farinhas, de acordo com esses fluxos de farinha, usando o CRS como uma ferramenta. Aqui nós temos um outro exemplo típico de perfil de CRS cumulativo para ácido lático para uma linha de trigo duro. Vejam aqui essa curva cumulativa de ácido lático e vejam que nós conseguimos aqui produzir 3 diferentes tipos de farinha. Por exemplo, uma farinha para biscoitos com ácido lático abaixo de 110, uma farinha para pães estilo francês. Aqui a faixa de ácido lático está entre 110 e 140. E também qualquer outro valor além de 140 pode ser usado, então, para o pão de forma asiático. Aqui é um outro exemplo também de ácido lático cumulativa para uma linha de trigo mole, a partir de um moinho que trabalha com trigo mole. Vejam aqui que nós podemos fazer uma combinação para produzir farinhas para wafer, para biscoitos, para crackers e mesmo para bolo. Vejam que nós temos aqui 4 combinações, para que a gente possa produzir 3 ou 2 tipos de farinha, por exemplo, para o wafer ou biscoito, ou mesmo 4 tipos de farinha, trabalhando com valor mais baixo de ácido lático para bolo. E depois nós temos também o para wafer, para biscoito, que vai ter aqui um ácido lático mais alto. E aí nós podemos misturar também a sua farinha para pão. Caso contrário, a gente pode simplesmente também fazer uma rodada direta para a farinha para wafer e cookie, baseado então no valor cumulativo de ácido lático, porque aqui está abaixo de 100. Neste slide, nós vamos ver aqui as implicações, o efeito do índice de performance do glúten, o GPI, comparado ao volume do pão. Aqui nós temos um teste típico de pão feito aqui na região do sul da Ásia, onde a gente trabalha com o volume do pão e considerando um peso leve ou um peso mais alto. Nos dois casos, nós usamos GPI como amplificador para o volume do pão, onde uma pequena mudança no volume resulta numa grande mudança no GPI. Isso faz com que essa seja uma ferramenta muito boa para que a gente considere a funcionalidade da farinha. Os slides a seguir são, então, fluxos selecionados a partir de um moinho que trabalha com 100% de trigo mole, isso aqui na Ásia, e os resultados são apenas para fins ilustrativos. E a seleção dos fluxos aqui no diagrama dependem também da safra, claro. Portanto, de acordo com os fluxos que nós coletamos, aqui nós temos os fluxos selecionados para uma farinha para biscoito. Vejam que nesse caso os valores de ácido lático estão sempre abaixo de 100, carbonato de sódio abaixo de 85, sacarose abaixo de 110 e água. Aqui é farinha para bolos, onde o ácido lático está entre 80 e 100. E o SD-MATIC está abaixo de 4%. O RVA está sempre acima de 3.000. Agora,
Aqui é o nosso fluxo para a farinha para a bolacha cracker, o seu ácido lático está acima de 100, mas também está abaixo de 115, ou seja, está entre 100 e 115. O próximo é a farinha para wafer, onde o ácido lático está abaixo de 100. Nós também podemos fazer os fluxos de farinhas para pães, onde nós vamos selecionar qualquer um dos GPIs que seja acima de 60, para que a gente possa ter esses 6 fluxos a partir da sua linha de trigo mole. Portanto, vejam aqui todos esses fluxos que não foram selecionados quando nós avaliamos os produtos anteriores. E o que a gente vai fazer com eles todos agora? Na verdade, ficariam surpresos em saber que o seu P&D, o desenvolvimento de produto e as suas equipes conseguem produzir uma nova gama de potenciais novos produtos a partir desta lista. Se eles conseguirem, então, identificar o valor de CRS a partir de cada farinha disponível no seu mercado. Portanto, não se preocupem, porque esses fluxos todos poderão ser usados. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao Peter para a conclusão. Muito obrigado, Ivan. Portanto, o que compartilhamos com vocês hoje vai lhes dar mais trabalho, tanto no laboratório quanto na fábrica, sinto muito. Mas abre novas e significativas oportunidades para vocês aumentarem a funcionalidade de uso final e a consistência da farinha que estão fazendo. Através disso, esperamos que melhorem a satisfação de seus clientes com seu produto e espero forneça mais valor aos seus produtos de farinha, de acordo com a perspectiva de seus clientes. E, através disso, um preço mais alto, ou, no mínimo, uma tendência reduzida para que seus clientes misturem farinha com a farinha de outros concorrentes. Saber mais sobre as curvas cumulativas dos seus fluxos de farinha permitirá otimizar a gama completa de diferentes produtos que estão produzindo a partir de seu moinho. Usar CRS e fluxos para dividir as curvas pode aumentar a funcionalidade e a consistência de desempenho de seus tipos de farinha existentes no mercado, além de lhes proporcionar novas oportunidades de desenvolvimento de novos produtos de maior valor. Nosso objetivo é melhorar os 3 componentes de valor: preço, qualidade e serviço, de acordo com a perspectiva de seus clientes. Fazendo isso, aumentaremos a conveniência e esperamos o preço da sua farinha no mercado. Esperamos que tenham gostado dessa sessão e agora peço ao nosso oficial sênior de trigo dos Estados Unidos que assuma a sessão de perguntas e respostas. Em nome tanto do Ivan como do meu próprio nome, agradecemos a todos por sua atenção hoje e por seus valiosos negócios. Desejamos a todos sucesso no futuro. Thank you very much. Muito obrigado, Peter e Ivan, pela excelente apresentação. Andrés, poderia fazer as perguntas? E aí podemos fazer as perguntas diretamente aos nossos apresentadores? Não há nenhum problema. Well, I have here a question from, Eu vejo que tem uma pergunta aqui, we have a question from Mr. Stalin. uma pergunta do Stalin Roden. He's asking about, Ele está perguntando sobre os atributos que são medidos por CRS, se são valores lineares, se nós podemos somar valores de amostras distintas. Sim,
Essa é uma das vantagens do CRS, nós podemos usar matemática. É muito importante saber que existem outras análises que são lineares, enquanto algumas não são. Algumas medidas de farinógrafo, por exemplo, lineares, isso não é possível. Se nós temos um tempo de 10 minutos, um tempo de pico de 20 minutos e eu misturar, vou chegar no... Não vou chegar a 12, vou chegar a 18 minutos. Agora, se eu tivesse um CRS de ácido lático de 100 e o outro de 120, se eu misturar em proporções iguais, eu vou ter um ácido lático de 110. Então, isso é uma grande vantagem do CRS. Sim, tem alguns que também não são lineares. Teníamos otra consulta de Edgar. O falling number também não é linear. Temos aqui uma consulta de Edgar Monserrat. Já foi esclarecido pelo slide. Correct. Exatamente. Se alguém tiver alguma pergunta, podem enviar tanto pelo chat, como também pedir para abrir o microfone. Uhum. No veo ninguna otra consulta. Não temos ainda nenhuma outra pergunta.